Bem-vindo ao programa Todo Santo Dia. Hoje eu estou aqui com a doutora Trícia Barreto, que é ginecologista e obstetra, e o assunto de hoje é gravidez na adolescência. Doutora, muito obrigada por aceitar o convite e por receber em sua casa. Stephanie, eu que agradeço, uma honra para mim, muito bom receber vocês e muito bom poder falar com os leitores, com os ouvintes, com quem já acompanha você. Então vamos lá para a primeira pergunta. Vamos. Quais são as consequências de uma gravidez na adolescência? Eu me sinto muito familiarizada com esse tema porque eu acompanhei de perto na minha família, na minha casa, porque a minha irmã foi uma grávida adolescente. Ela engravidou com 15 anos de idade, casou com 15 anos de idade e foi muito complicado. E o que eu vi na minha casa se repete hoje com as meninas que eu atendo. Mais casos de depressão, de aumento de peso, problemas neurológicos, problemas emocionais de uma forma geral. A paciente tem dificuldade depois de se reinserir na escola, então tudo atrasa. Muitas vezes ela não consegue voltar de forma alguma e fica em deficiência e não consegue depois se posicionar no mercado de trabalho. Pelos problemas emocionais, pelos traumas adquiridos na adolescência, ela não consegue se estabelecer no relacionamento. Então tem muita coisa aí, tem muita consequência pesada de uma gravidez fora de hora. E por que ocorrem muitos casos de gravidez na adolescência? Excelente pergunta, Stephanie. Por que os casos acontecem, pessoal? Muitas vezes por falta de informação, tá? A informação que não chega até onde ela precisa chegar. Muitas vezes, aquela menina da periferia que mora mais longe ou que foi criada de uma forma mais fechada e ela não conseguiu estabelecer esse vínculo com a mãe, de conversa, de contato, e sem perspectiva, sem esperança, ela acaba se relacionando cedo, não se previne e acaba engravidando. Na grande maioria das vezes é falta de informação. As meninas estão em formação nesse período, elas não sabem de onde vem uma informação confiável, muitas vezes elas acreditam numa amiga, você sabe o que acontece, né? Só que quando chega na nossa fase, a gente sabe muito bem lidar com isso, né, Stephanie? Então o adolescente ele tem essa dificuldade. E a gente precisa levar a informação até dentro da sua casa. E uma mãe de adolescente precisa ter intimidade com a filha e poder passar isso para ela, informação de qualidade, para que ela consiga se prevenir. Gravidez na adolescência. Como apoiar e encarar a situação? Depois que o negócio aconteceu, não tem jeito, né? A gente tem que apoiar. Vai fazer o quê? Expulsar a menina de casa? Vai piorar a situação. Então, a gente precisa de uma rede de apoio eficiente. O que é essa rede de apoio? Os familiares, principalmente mais visível e mais palpável, com a presença da mãe, que é o ser mais próximo dessa adolescente, o pai, irmão, os familiares secundários, os amigos, a escola, na figura do professor, porque a gente não pode falar em saúde longe de educação, não pode falar de educação longe de saúde, porque andam juntos, né? Um bom planejamento familiar efetivo, eficaz, eficiente, né? Oferecer a essa paciente um contraceptivo que mais se adapte à estrutura de vida dessa adolescente pode ser definitivo nessa questão. Porque se você se planeja para ter uma família na hora certa, no momento certo, nas boas condições, nas condições mais adequadas, isso tudo não acontece. A gravidez na adolescência não vai acontecer. Não só na adolescência, mas é uma gravidez não programada, uma gravidez fora de hora. Às vezes a mulher tem 30, 35 anos, está estável financeiramente, inclusive, mas não emocionalmente. Então não está na hora ainda de ter uma criança. Te respondi? Por que a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública? Que pergunta maravilhosa. Só complementando a pergunta anterior, né, que você me fez, como é que a gente vai lidar com essa mãe adolescente? Ela já engravidou, o que a gente vai fazer? Falei da rede de apoio, familiares, amigos, professores, todo mundo que está mais próximo dessa adolescente, e uma assistência pré-natal, de preferência multidisciplinar, com médico, com psicólogo, com fisioterapeuta, com nutricionista, todo mundo em prol de uma evolução
correta e uma evolução sem complicações dessa gestação. Por que é um problema de saúde pública? Então vamos lá, essa é a minha área, você sabe, né? É o seguinte, pessoal, tudo está relacionado a uma assistência e um planejamento familiar, um controle da natalidade. A gente observa que os países desenvolvidos, eles têm um controle de natalidade mais eficiente, o que não acontece aqui no Brasil. Quem aí já se surpreendeu com uma família com 6, 7, 8, 9, 10 filhos? Eu tenho pacientes de 22, 23 anos que têm 4, 5 filhos. Aí você faz as contas, né? Ontem mesmo eu visitei uma menina de 23 anos, ela tem 5 filhos. E eu perguntei, suas gestações foram planejadas? Você quis cada um dos 5? Não. Ela me disse que nenhuma foi planejada. Nenhuma foi planejada. Então, se uma família tem 5 filhos, ela vai usar 5 vagas na creche, ela vai 5 vagas no CAIS, ou no posto de saúde, ou na UPA, são 5 vagas na escola. Poxa, Trícia, mas você tá tão xiita, meu Deus, você não quer que as pessoas tenham um filho? Não, não é isso. A gente conta com uma estrutura muito ainda iniciante no Brasil, né? A gente tem uma saúde pública ainda instável, a gente tem uma estrutura muitas vezes não adequada, então a gente precisa colaborar também. Se a gente tiver uma superpopulação e se isso fugir do controle, a gente vai onerar todo o nosso sistema, a gente vai superlotar o nosso sistema público e isso vai ser ruim. A gente vislumbra um futuro complicado. É um problema de saúde pública. E o que a gente pode fazer para solucionar isso é ter um planejamento, um serviço de planejamento familiar adequado. Como a gravidez é vista hoje na adolescência? A gravidez é vista hoje, como você disse, um problema de saúde pública e como um motivo para as pessoas resolverem entrar numa faculdade de psicologia. Porque a gente sabe que um adolescente que engravida, ele vai ser um adulto com uma estrutura emocional mais frágil. Porque ele não estava preparado para uma gravidez, sofrer tanta transformação física, hormonal, emocional na adolescência, que é um período de formação. Esse adolescente ele começa a usar contraceptivo oral ou injetável, né, anticoncepcional hormonal, e os hormônios sintéticos, eles colaboram para a depressão no futuro, na fase adulta. Então, quanto mais cedo você começar a usar anticoncepcional, mais fácil é de você desenvolver uma depressão na fase adulta. Tem muita coisa que envolve uma gravidez na adolescência, tem muita situação. O que a gente precisa fazer realmente é ter uma rede de apoio eficiente, ter uma estrutura de apoio depois que o fato aconteceu e evitar que esse fato aconteça. Não adianta também, Stephanie, a gente falar assim, engravidou na adolescência, oh meu Deus, ela não pode ter esse filho. Vamos tomar um remédio que a gente vai conseguir comprar ilegalmente, ou então vamos interromper essa gravidez, um aborto provocado. A gente tem que falar abertamente, porque esse tipo de coisa acontece. E acontece muito perto da gente, tá? Então, clínicas de aborto clandestinas, medicamentos proibidos no Brasil, abortivos, isso tudo é proibido. Além de te provocar um problema sério na sua saúde, com risco de vida para você, além de tudo, isso ainda é um problema legal, você corre riscos, né? Então a gente tem que estar atenta para isso. Depois que o fato acontece, a gente precisa cuidar e impedir que uma complicação aconteça, com uma assistência de pré-natal, uma assistência médica presente realmente na vida dessa grávida adolescente durante toda a gravidez e para ter uma evolução boa e ter um final bom também. Um parto dentro das condições que a gente deseja para que tudo corra bem. Agora, depois que aconteceu, é cuidar. Antes de acontecer, é prevenir. A Stephanie está me perguntando aqui, qual é a minha opinião em relação à gravidez na adolescência? A palavra assim, que me vem à mente agora é dó. Você acredita que eu tenho dó? Dá um aperto no peito, porque eu luto muito contra isso.
Não contra a vida de forma alguma, não contra a gravidez de maneira alguma. Gravidez é a maior bênção que uma mulher pode ter. Você não tem filhos, né, Stephanie? Não. Você vai ver, não existe amor maior nesse mundo. É a coisa melhor do mundo. Eu tenho 2 filhas, eu posso dizer isso de carteirinha mesmo. Eu trabalho com obstetrícia desde o meu 3º ano de faculdade. Só que gravidez na adolescência, a menina é uma criança ainda, é uma criança, ela não tem estrutura física, não tem estrutura emocional, não tem estrutura financeira, não tem uma estrutura para manter um relacionamento estável, maduro. Muitas vezes ela se casa, ela acaba morando junto com o parceiro, né, se une ao parceiro por causa da gravidez. E isso não dá certo. A gravidez planejada, ela já é difícil. Sabe? Não é fácil. Quando você tem um parceiro, um relacionamento maduro, um lar constituído, já é difícil. Imagina sem isso, sem essa estrutura toda. Então, a minha opinião é que a mãe da adolescente e a mãe do menino adolescente deve conversar muito com eles, tá? Que o problema é que acontece com a menina, quando a mãe é de menino e fala, não tem problema nenhum, eu não tenho filha, mulher. Mas o problema é do casal, o problema é da família inteira, atinge todo mundo. Então, para que um problema não seja iniciado ali, a gente tem que prevenir antes. A gente previne com informação, a gente previne com conversa, a gente previne com consulta médica, a gente previne com uma estrutura familiar, com uma estabilidade familiar e, sobretudo, a gente previne com Deus. Quanto mais próxima de Deus, quanto mais próxima da sua família, melhor a chance de você evoluir bem e acontecerem os fatos na hora certa, a tendência é muito maior. Então, o correto, o mais natural e o mais adequado é você nascer, passar pela infância e adolescência numa boa, estudar, passar pela sua faculdade, se formar, entrar no mercado de trabalho, se especializar, conhecer uma pessoa, se relacionar com ele, amadurecer o relacionamento e aí planejar a sua tão sonhada e abençoada gravidez. É isso. Então é isso, gente. Foi muito bom, nosso papo. Muito esclarecedor. Eu sou ginecologista, sou obstetra, trabalho no Instituto da Saúde, trabalho na Polisaúde da Jaiara, trabalho no CAIS da Mulher, sou major da Aeronáutica, estou à disposição de vocês, à sua disposição, Stephanie. Obrigada. Se você precisar de mais um bate-papo sobre outro assunto, outro tema, tem tanta coisa legal pra gente conversar, né? Sobre ginecologia, sobre saúde da mulher, então eu estou à disposição. Meu Instagram é @TríciaBarreto, qualquer coisa vocês podem mandar direct pra mim. Eu costumo responder, às vezes eu demoro, mas respondo. Verdade. Não é? Então, gente, muito obrigada. Te agradeço. E até no canal. Eu tenho que me inscrever. Inscreva-se no canal e siga no Instagram, que é Programa Todo Santo Dia. E é isso, e até a próxima. Beijo!